Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com mais uma aula do Vestibulândia. Veremos hoje ácidos e ânions. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim vocês vão ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente, papel e caneta na mão. Introdução. Nesta aula, na aula de hoje, nós veremos apenas a definição de arrênios para ácidos. Já as definições complementares de Bronsted-Lowry e de Lewis vão ser vistas numa aula futura. A gente ainda não vai aprofundar as teorias de ácido-base na aula de hoje, beleza? Então vamos lá. É importante que o aluno comece a se familiarizar com a tabela periódica. Já está na hora de você aprender os principais elementos químicos e as suas respectivas famílias. O flúor, cloro, bromo, é importantíssimo que você conheça tanto as posições como a representação desses caras na tabela. Dica para vocês: memorize uma família por dia. Essencial fazer isso. E finalmente nós citaremos as bases sem defini-las pela importância que nós teremos em alguns conceitos. Só que eu peço que vocês não se preocupem ainda, porque, lógico, nós teremos uma aula específica só falando de bases. Na aula de hoje, cuja temática é apenas de ácidos e ânions, nós citaremos as bases superficialmente. E vamos lá, teoria de Arrhenius. Arrhenius, pessoal, foi um cientista que lançou as primeiras teorias, os primeiros estudos envolvendo ácidos e bases. Então vamos lá. Nós sabemos que água pura não conduz eletricidade. É importantíssimo saber disso. No entanto, existem algumas substâncias que em meio aquoso, ou seja, onde o meio líquido é água, permitem a passagem de corrente elétrica, enquanto outras substâncias não. Olha só, aqui nós temos um esquema bem típico para testar esse tipo de comportamento elétrico de algumas substâncias em meio aquoso. Então nós temos aqui dois eletrodos, esse cara e esse cara são eletrodos, uma lâmpada e aqui nós temos a energia, representada por uma tomadinha. Se você preferir, é possível substituir esse sistema, que é um pouco mais perigoso, por um sistema de pilhas ou baterias de 9 volts e uma lâmpada LED. O risco de choques é menor. Mas vamos lá, nós temos dois eletrodos, uma lâmpada que nesse exato momento encontra-se apagada e esse sistema está conectado na rede elétrica. A primeira coisa que eu quero que vocês observem é que nesse momento nós temos apenas água pura. E esses dois eletrodos inseridos em água pura não permitem a passagem da corrente elétrica. Ou seja, nós podemos dizer que a água pura não conduz eletricidade. Agora, se eu colocar, por exemplo, água com sal de cozinha, uma das coisas que eu vou perceber é que a lâmpada elétrica vai acender. Inclusive, digo mais, se eu colocar uma colherinha, pois é, uma simples colherzinha de café, a nossa querida amiga lâmpada vai brilhar bem pouco. Se eu aumentar a quantidade de sal, o brilho da lâmpada também vai aumentar. Então, olha só, a teoria de Arrhenius diz pra gente que uma substância dissolvida em água se divide em partículas cada vez menores. E disso, duas coisas podem acontecer. Olha só, quando essa divisão é interrompida nas moléculas, a solução não vai conduzir eletricidade, ou seja, a nossa solução não vai ser eletrolítica. É exatamente o que acontece quando, por exemplo, eu coloco açúcar. Se eu fizer uma solução de água e açúcar e montar todo esse aparato, a primeira coisa que eu observo é que a solução de água e açúcar não conduz eletricidade, ou seja, a solução de água e açúcar não é eletrolítica. Já como eu estava falando, se eu fizer uma solução de água e sal, a nossa solução vai conduzir eletricidade, ou seja, a solução é eletrolítica. Arrhenius propôs a seguinte explicação. No caso do açúcar, que não forma a solução eletrolítica, a divisão das partículas em água cessa nas moléculas, enquanto que para o sal, essa divisão é além. Ocorre a formação de íons, e esses íons em meio aquoso permitem a condução de corrente elétrica. Beleza? E vamos lá. Continuando, observe agora o que acontece com a adição de sal de cozinha à água. É aquilo que eu disse, a lâmpada vai acender. E conforme eu disse também, se colocarmos açúcar, a lâmpada vai permanecer apagada. A partir destas duas experiências e várias outras que Arrhenius fez, ele concluiu que existem então as substâncias que se dissolvem até o nível molecular e que vão se manter neutras, obviamente com relação à condutividade, enquanto outras substâncias, como sal de cozinha, quebram e permitem a formação de íons que são capazes de
conduzir a eletricidade. E vamos lá, ionização. Bom, com base em tudo o que foi dito até agora, nós vamos realizar duas novas experiências que vão permitir a classificação de dois processos distintos, a ionização, que a gente vai ver agora, e a dissociação, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então vamos lá, nós vamos realizar agora duas experiências um pouco mais complexas, só que de mesma ideia. Então olha só, nós temos aqui o mesmo aparato e eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Esses dois eletrodos vão estar mergulhados num gás, só que não é um gás qualquer, é um gás chamado cloreto de hidrogênio. A primeira pergunta que muita gente vai fazer é, mas Nerk, HCl não é ácido clorídrico? Cuidado, HCl é ácido clorídrico quando nós temos uma solução de HCl. HCl puro, nas condições ambiente, é um gás, e ele se chama cloreto de hidrogênio. Então, quando nós mergulhamos esses dois eletrodos em cloreto de hidrogênio puro, qual vai ser o comportamento da nossa lâmpada? A lâmpada não se acende. Agora, se nós pegarmos esse mesmo HCl, borbulharmos esse gás em água, adivinha o que vai acontecer com a lâmpada? Muito bem, a lâmpada vai acender. Então vamos lá, pensa comigo. O HCl puro não faz a lâmpada acender. Já o HCl em água, em meio aquoso, faz a lâmpada acender. Isso significa que a água participou de algum processo, obviamente, que permitiu o acendimento da lâmpada. E que processo foi esse? Pois é, esse processo ele vai ser chamado de ionização. O que é ionização? É a formação de íons. Os íons não existiam, mas em meio aquoso eles passaram a existir. É importantíssimo que a gente diferencie o processo chamado ionização do processo chamado dissociação, que a gente vai ver nesse quadro. Olha só, dissociação e ionização. Agora eu quero que vocês imaginem que nós temos o mesmo aparelho, só que nós vamos colocar agora sal puro. Pois é, o sólido, sal puro, obviamente, em pó, para ser colocado dentro do recipiente. E o que a gente vai observar é que o sal puro, o sal de cozinha no estado sólido, não vai conduzir eletricidade. Só que a nossa experiência não vai parar por aqui. Maravilha! Eu concluí que o sal de cozinha puro no estado sólido não é condutor de eletricidade. Mas o que acontece se eu pegar esse mesmo sal de cozinha e aquecê-lo até que ele se funda, que ele se torne um líquido? Nesse caso, pessoal, a gente vai observar que o sal de cozinha fundido, ou seja, no estado líquido, aí sim ele vai permitir a condução de eletricidade, ou seja, a lâmpada vai acender. Note que isso aconteceu sem a inclusão de água. Não é obrigatório a adição de água para que o sal se mostre um condutor de eletricidade. Ele só não pode estar no estado sólido, mas no estado líquido e puro, ele é condutor de eletricidade. Qual a conclusão que a gente tira? Qual que é a moral da história? A moral da história é que os íons já existiam no sal original. Ao contrário do nosso querido amigo HCl, puro, em qualquer estado, esse cara não é condutor de eletricidade. Já esse cara, desde que o transforme em um líquido, ele passa a ser um condutor de eletricidade. Isso significa que nesse cara, no sal de cozinha, os íons já existem. Repita comigo, os íons já existem no sal de cozinha puro. Isso significa que a adição de água nesse cara não vai provocar a formação de íons, porque os íons já existem. Vai provocar a dissociação, a separação desses íons. Então vamos lá. No entanto, se aquecermos o sal até que ocorra a fusão do mesmo, passagem para o estado líquido, nós veremos que a condução de eletricidade e a lâmpada acende. A mesma coisa vai acontecer com a soda cáustica, que também é uma substância iônica, ou seja, vai possuir o mesmo comportamento do sal nesse caso com relação à condutividade elétrica. A soda cáustica não conduz eletricidade, risque-se pura, que não faz sentido. Então a soda cáustica pura não conduz eletricidade no estado sólido, mas torna-se condutora se for fundida. Da mesma forma que no sal de cozinha, na soda cáustica os íons já existem, eles não foram formados. A fusão ou a dissolução em meio aquoso permite que os íons sejam separados e que possam, lógico, conduzir a eletricidade. A partir disso, nós temos as seguintes conclusões. Os ácidos são substâncias que ionizam em meio aquoso, ou seja, os íons não existem, eles são formados
quando estão em meio aquoso. Já as bases vão ser substâncias que dissociam, ou seja, os nossos íons já existem na substância original. E é exatamente por esse motivo que as bases são condutoras quando elas são fundidas, ou seja, quando elas são derretidas e se tornam líquidas. E nós costumamos dizer que bases são substâncias iônicas. E qual que é a justificativa pela qual as bases não são condutoras no estado sólido? É que existe uma estrutura chamada retículo cristalino, que impede a livre movimentação dos íons. Só por isso, tanto os sais quanto as bases não se mostram condutores no estado sólido, beleza? Composto iônico conduz eletricidade em meio aquoso, por exemplo, as bases. Já o composto molecular, no caso dos ácidos, conduz eletricidade em meio aquoso se sofrer ionização. É o que ocorre, por exemplo, com os ácidos. E vamos lá. Definição. Existem agora algumas definições para os ácidos e a mais importante vai ser a do Arrhenius, que diz o seguinte: ácidos são compostos que, em solução aquosa, ionizam e que produzem como único cátion o íon H+. O que é isso? Vamos supor que a gente pegue o HCl gasoso. Se a gente pegar esse cara e acrescentar água, a gente vai perceber o seguinte: o HCl ele vai, entre aspas, quebrar em H+, ou seja, vai haver a formação do íon H+, e a formação do íon Cl-. Note que esses íons não existiam na molécula original. Uma coisa importante é que o HCl, no estado gasoso, ainda friso, não pode ser chamado de ácido clorídrico. Para que esse cara possa ser chamado de ácido clorídrico, o estado dele tem que ser aquê. O que significa aquê? Aquoso. Então, por enquanto, nós temos cloreto de hidrogênio no estado gasoso, que, quando colocado em água, permite a formação do cátion H+, e do ânion Cl-. Perceba uma coisa: o único cátion que esse cara forma em meio aquoso é o H+. Exatamente por isso o HCl em meio aquoso é chamado de ácido clorídrico. Beleza? Então, olha só. Ocorre um processo chamado de ionização, que é o processo de formação de íons. Os íons não existem na molécula original. E nós notamos facilmente que o único cátion produzido no processo vai ser o H+. Não há a formação de outro tipo de cátion. Nota, na verdade mesmo, essa equação é uma simplificação daquilo que realmente ocorre. O H+, em meio aquoso, ele se associa à água do meio e forma um outro cátion, na verdade é o H3O+, que é chamado de cátion hidrônio ou hidroxônio, beleza? E vamos lá, vamos ver a reação completa. A gente viu essa reação no quadro anterior, quando na verdade a reação completa de ionização é essa aqui, ó. HCl gasoso mais água líquida, ocorre uma reação e nessa reação nós temos a formação do íon hidrônio ou hidroxônio, que é o cátion, e o ânion Cl-. Apesar desta reação ser a mais completa, a mais correta, é muito mais frequente o uso da reação simplificada. Note também duas coisas importantes. A água, ela não é apenas um solvente, ela participa ativamente, como reagente, da reação de ionização. Note que a água reage com o HCl, o cloreto de hidrogênio, no estado gasoso, e ocorre a formação a partir disso do cátion hidrônio e do ânion Cl-, que é o ânion cloreto, a gente vai ver daqui a pouco. E vamos lá, nomenclatura. Para que a gente possa dar nome aos ácidos, existem dois tipos. Existem os hidrácidos e existem os oxiácidos. Os hidrácidos são ácidos sem oxigênio na molécula. Por exemplo, HCl, HF. Esses dois caras não têm O. Já o oxiácido, muito fácil. Tem Ozinho, é o que? Oxiácido. Mais fácil que isso, impossível. Agora a gente vai ver, no próximo quadro, a nomenclatura para os hidrácidos e para os oxiácidos. É diferente, mas não é difícil. Concordo que é decoreba. Vamos lá, a lógica para a nomenclatura dos hidrácidos é a seguinte: ácido, nome do elemento, mais a terminação hídrico. Por exemplo, HCl. Por isso que é importante você conhecer a tabela periódica. O que é Cl? Cloro. Então nós temos ácido clorídrico. Por quê? Ácido
Nome do elemento mais hídrico. Ficou então ácido clorídrico. O que é o Br? Br é o bromo. E nós temos novamente ácido, mais o nome do elemento, que no caso é o bromo, mais o hídrico, ácido bromídrico. E assim por diante, ácido fluorídrico, porque esse F é o flúor, ácido iodídrico, um belo de um trava-língua, porque esse I é o iodo. A coisa vai pegar um pouco no caso do S e no caso do CN. O S, pessoal, é o enxofre. Aí você vai me perguntar, mas Nerk, o que S tem a ver com enxofre se nem tem S na palavra enxofre? É porque o enxofre, em latim, é chamado de sulfur. Então nós teremos ácido sulfídrico. Perceba que eu corto esse UR, fica o sulf, ácido sulfídrico. E o HCN, o CN é chamado de cianeto. Por que cianeto? Porque originalmente esse cara participa de uma série de corantes azuis. Já ouviram falar de azul da Prússia? Pois é, o azul da Prússia, um famoso tom de azul, era e ainda é obtido através do íon cianeto. Por isso ficou ácido cianídrico, HCN. E esses são os principais hidrácidos que você tem que conhecer. Nota, as substâncias acima, todas essas substâncias, na CNTP, o que é CNTP mesmo? Condições normais de temperatura e pressão. Então, todas essas substâncias, nas condições normais de temperatura e pressão, são substâncias gasosas. E esta nomenclatura, por exemplo, ácido clorídrico, ácido bromídrico, etc., é sempre referente à solução destas substâncias em meio aquoso. Conforme eu já disse para vocês, HCl é o ácido clorídrico se eu tiver uma solução em meio aquoso contendo HCl. Se eu tiver HCl puro, gasoso, isso não é o ácido clorídrico. Ele vai receber a denominação de cloreto de hidrogênio. Beleza? E vamos lá? Observações sobre os hidrácidos. Olha só, para frisar isso, os hidrácidos mostrados na página anterior são gasosos à temperatura ambiente. No entanto, eles são muito solúveis em água e eles formam soluções aquosas de ácidos. Então, olha só, para frisar, HCl no estado gasoso, cloreto de hidrogênio. Só que se eu pegar esse cara em meio aquoso, ácido clorídrico. Por isso é essencial, importantíssimo, imprescindível que você sempre conheça o estado da substância. HCl no estado gasoso é uma coisa, HCl no estado aquoso vai ser outra coisa. É claro que a fórmula é a mesma, mas o comportamento da substância vai ser diferente em cada caso. Nota, por isso é sempre importante que nós conheçamos o estado físico da nossa substância. Nota 2, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre os nomes dos ânions, né? Então, por exemplo, eu falei aqui, ó, cloreto de hidrogênio. Mas, Nerk, por que Cl é cloreto? Você vai ver daqui a pouco o porquê de Cl ser cloreto. E vamos lá? Nomenclatura dos oxiácidos. Agora o bicho pega. Eu digo para vocês que existem basicamente dois sistemas para que você possa memorizar os oxiácidos de maneira plena. O primeiro é decorando uns 5 ou 6 oxiácidos e a partir desses 5 ou 6 oxiácidos deduzir todos os demais. É um caminho, provavelmente o caminho mais utilizado. O segundo é decorando uma tabela de Knox. É menos conhecido, mas muita gente gosta. Por via das dúvidas, eu vou ensinar para vocês os dois métodos. Existe também um terceiro método, que ocorre através da memorização de ânions. Opa! Só que esse método que ocorre através da memorização de ânions, ele é um pouco mais complicado. Então eu não vou citar diretamente nessa aula, beleza? Então vamos lá. Memorize os principais ácidos ICO. Pega lá, pega um papel, pega uma caneta e anota esses caras, guarda direitinho. Então nós temos o H2CO3, que é o ácido carbônico, H2SO4, ácido sulfúrico, HNO3, que é o ácido nítrico, H3PO4, que é o ácido fosfórico, HClO3, que é o ácido clórico, e H3BO3, que é o ácido bórico. Se você olhar direitinho, você vai perceber que todos esses ácidos possuem a terminação ico. Pois é, a partir destes ácidos ico, nós conseguimos deduzir os demais ácidos. Conforme eu disse para vocês, esse é um caminho. Guardaram isso? A partir desse conceito, eu vou mostrar para vocês essa tabelinha. Eu quero que vocês prestem o máximo de atenção. Copiem também. Mas antes,
Deixa eu explicar. Olha só, nós temos perico, ico, oso, hipooso. Vou repetir. Perico, ico, oso, hipooso. Para cima ganha oxigênio, para baixo perde oxigênio. De novo, para cima ganha oxigênio, para baixo perde oxigênio. Então vamos lá. Eu quero que vocês observem isso aqui. Ico. Todos os ácidos que nós acabamos de aprender, que são os ácidos ico, ocupam a segunda posição nessa tabelinha. Esta posição aqui, ó. Se eu pegar um ácido ico e acrescentar um oxigênio, eu vou ter um ácido perico. Se eu pegar um ácido ico e tirar um oxigênio, eu vou ter um ácido oso. E finalmente, se eu pegar esse ácido oso obtido e tirar mais um oxigênio, eu vou ter um ácido hipooso. Exemplificando, eu quero que vocês imaginem o ácido clórico. Supondo que vocês já memorizaram o ácido clórico, é esse cara aqui, ó, HClO3. Esse cara tem que saber. Então, olha só. O ácido clórico está em que lugar da tabela? Simples. Todos os ácidos ico ocupam a segunda posição. Portanto, ele está aqui. Como que eu faço para obter o ácido perclórico? Perclórico, para cima, ganha oxigênio. Então, eu vou pegar o HClO3, somar um oxigênio e eu vou obter o ácido perclórico. Muito fácil, ó. Para cima, ganha um oxigênio. E a nomenclatura vai ser perclórico. Como que eu faço agora para obter o ácido cloroso? Muito fácil. Eu pego o clórico, tiro um oxigênio, passo a ter o ácido cloroso. Então vamos ver. Clórico é HClO3. Tiro um oxigênio, virou HClO2 e nós temos agora o ácido cloroso. Muito fácil. E se eu finalmente pegar o ácido cloroso e tirar mais um oxigênio, eu vou obter o ácido hipocloroso. Olha só, cloroso, HClO2, tira mais um oxigênio, vai ficar HClO1. Só que como é 1, eu não preciso colocar 1, fica apenas HClO, ácido hipocloroso. Olha como é fácil. Então, a partir dos ácidos ico, que estão nessa tabela, e a partir desta tabelinha de conversão, você conseguiu, a partir do ácido clórico, obter mais 3 ácidos, que foram o ácido perclórico, o cloroso e o hipocloroso. Tranquilo? Eu espero que sim. E vamos continuar. A gente vai deduzir agora o ácido sulfuroso. Para isso, a gente vai pegar a mesma tabela e eu quero que vocês imaginem agora o ácido sulfúrico. Por que sulfúrico? Porque sulfuroso só pode ter vindo do ácido sulfúrico, que é um dos ácidos que eu já falei que vocês têm que memorizar dentro dessa relação. Ácido sulfúrico. Então vamos lá. Nós temos então o ácido sulfúrico, cuja fórmula é H2SO4. Vamos supor que eu queira obter o ácido sulfuroso. Como que eu faço para obter o ácido sulfuroso? Onde está o ácido sulfúrico? Na segunda posição, porque, avancei demais, porque todos os ácidos ico ocupam a segunda posição. Como que eu faço para obter o ácido sulfuroso? Perde um oxigênio. Então eu pego esse cara, que é o H2SO4, tiro um oxigênio, vou obter o H2SO3. Logo, ácido sulfuroso. Diga para vocês, tá, pessoal? Importantíssima. Esta tabela perico, ico, oso, hipooso ajuda na dedução, mas nem sempre você vai ter a dedução de todos os ácidos. Existem ácidos aí que não existem. Por exemplo, o ácido carbônico e o ácido bórico não vão participar dessa tabelinha. Essa tabela serve apenas para o seguinte: olha, se existir ácido percarbônico, ele vai seguir essa lógica. Se existir ácido carbonoso, ele vai seguir essa lógica. Mas eu já digo para vocês que o ácido carbônico só existe aqui e o bórico só existe aqui. Não existe um ácido carbonoso e um ácido boroso, beleza? Mas não se preocupem, ninguém vai fazer essa pegadinha com vocês. E vamos lá, deixa eu continuar. Já vimos isso, agora vamos ver o ácido nitroso. Como que eu faço para deduzir o ácido nitroso? Primeiro, de onde vem o ácido nitroso? O ácido nitroso, obviamente, vem do ácido nítrico. O ácido nítrico, a gente tem que saber que a fórmula desse cara é o HNO3. Onde está o ácido nítrico nessa tabela? Na segunda posição,
Porque todos os ácidos ICO ocupam a segunda posição. Como eu quero obter o ácido nitroso, ele vai perder um oxigênio. Então eu vou ter do ácido nítrico HNO3, então o ácido nitroso HNO2 perde um oxigênio. Fácil, muito fácil. Vamos agora ver o ácido fosforoso. Vamos lá. Pausa o vídeo e tenta fazer porque com certeza você já tá craque. E aí, pessoal, fizeram? Tá aqui a tabela. O ácido fosforoso, obviamente, vem do ácido fosfórico, cuja fórmula é H3PO4, que você já decorou. E a gente vai pegar o ácido fosfórico e como a gente quer chegar no ácido fosforoso, ele vai perder um oxigênio. Então, H3PO4 perde um oxigênio, H3PO3. E aí, fácil ou muito fácil? Muito fácil, né? Ácidos orto, meta e piro. Na prática, no ensino médio, essa nomenclatura só vai servir para os ácidos derivados do ácido fosfórico, para mais nada. É a nomenclatura mais inútil que existe, mas maravilha. Vamos lá. Olha só, no caso de ácidos obtidos por desidratação de certos oxiácidos, nós temos uma nova nomenclatura que, friso, para o ensino médio só vai servir para o ácido fosfórico. Então vamos lá. No caso, nós temos a nomenclatura orto, meta e piro. O que significa o orto? O orto, pessoal, é o ácido padrão. É o ácido a partir do qual a gente vai obter os ácidos meta e piro. Em outras palavras, é o ácido, entre aspas, principal. Como nós estamos partindo do ácido fosfórico, esse cara também pode ser chamado de ácido ortofosfórico. Só que na prática, essa nomenclatura nunca é usada. Então você chama mesmo de ácido fosfórico. Maravilha. Meta. O que significa o meta? O meta significa o ácido orto, cuja molécula sofreu a remoção de uma molécula de água. Vou repetir. O meta é o ácido orto, cuja molécula sofreu a remoção de uma molécula de água. Então vamos lá. A gente vai pegar o H3PO4, tá aqui para vocês, e eu vou remover desse cara uma molequinha de água, H2O. H3 menos H2 vira H1. Como é 1, não precisa colocar, ficou H. P menos 0 é P. 4 menos 1 é 3. Logo, HPO3. Isso significa que se eu pegar o H3PO4, remover um H2O, eu vou obter HPO3. E de acordo com esta nomenclatura, nós teremos o ácido metafosfórico. Vamos ver agora o ácido piro. O piro é muito parecido com o meta. A lógica é a seguinte, eu vou remover uma molécula de água de 2 ácidos orto. Então eu vou pegar 2 ácidos orto, 2 vezes esse cara. Olha como fica. Pessoal, H3PO4 multiplica por 2, eu vou obter H6P2O8. E desse cara eu vou remover uma água. Então ficou 6 menos 2, 4. 2 menos 0, 2. 8 menos 1, 7. H4P2O7. Logo, este cara vai ser o ácido pirofosfórico. Uma dica para vocês. Se vocês acharem isso muito chato, também, se vocês quiserem, é possível memorizar os ácidos orto, meta e piro, ao invés de simplesmente memorizar a forma pela qual esses ácidos são derivados. Beleza? Uma outra forma de pensar. Continuando, nomenclatura por NOx. Galera, a aula de hoje é sobre ácidos, não é sobre número de oxidação. Exatamente por isso, eu vou dar para vocês uma noção muito superficial de número de oxidação, e quando nós tivermos em físico-química, vocês podem me cobrar, eu vou dar uma explicação muito mais detalhada para vocês sobre NOx. Por enquanto, a gente só vai precisar de 2 informações, que são o NOx do hidrogênio é mais 1 e o NOx do oxigênio é menos 2. Com isso, você mata toda a nomenclatura de NOx para ácido. Detalhe, tá, pessoal? Quando eu falo que o NOx do hidrogênio é mais 1, eu estou falando no caso específico de ácidos. Para quem já está um pouco mais avançado, claro, existem situações que o hidrogênio não é mais 1. Mas, de novo, eu não vou entrar nisso agora em detalhes. A gente vai ter uma aula específica falando sobre isso. Vamos lá. Grosso modo, o NOx é a carga relativa a determinado elemento presente em uma certa substância. Nas moléculas, pessoal, o NOx geral é neutro, ou seja, zero.
Nos cátions e nos ânions, o NOx vai ser diferente de zero. Por exemplo, deixa eu voltar um pouco para vocês. Deixa eu voltar um pouquinho mais. Só um minuto que vai demorar um pouquinho. Mais um pouquinho. Aqui, ó. Quando eu pego HCl e coloco em água, ocorre um processo de ionização e, obviamente, esse processo é o processo de formação de íons. O Cl passou a ter carga -1 e o H passou a ter carga +1. E o HCl, como é uma molécula, a carga total desse cara é neutra. Mas a partir disso eu posso atribuir ao Cl uma carga -1 e ao H uma carga +1. Resumidamente, a lógica do NOx é essa. E eu já vou dar uma dica para vocês. Nos ácidos, o NOx do H vai ser sempre +1. Guarda isso. E o NOx do oxigênio vai ser sempre -2 nos ácidos. Beleza? E vamos continuar. Máquina do tempo. Onde que eu parei? Só um minutinho. Aceito um café e... Opa, parei aqui, né? Vamos lá. Então, grosso modo, o NOx vai ser a carga relativa a determinado elemento presente em uma certa substância. Bastará saber que nos principais ácidos, o NOx do hidrogênio vai ser +1 e o oxigênio vai ter NOx -2. Com isso aqui, você mata, friso eu, a questão de NOx para qualquer ácido. E dica, tá, pessoal? Se familiarizem com a tabela periódica. Quando nós tivermos uma aula específica falando sobre NOx, vocês vão ver que os elementos da família 1A possuem NOx +1, da 2A, NOx +2. O oxigênio, que é presente na família 6A, NOx -2. Beleza? Guarda isso e vamos lá. Olha o seguinte, nós temos agora uma nova tabela, que é a tabela de nomenclatura por NOx, que diz o seguinte pra gente, que os ácidos perico possuem NOx para o elemento central +7. Já explico. Os ácidos ico, o NOx do elemento central vai ser +6 ou +5. Os ácidos oso vão ser +4 ou +3 para esse mesmo elemento central. E, finalmente, o ácido hipooso, +2 ou +1. Olha só. Como eu disse para vocês, o NOx do hidrogênio é +1 nos ácidos, friso isso, e o NOx do oxigênio, -2. E a soma dos NOx de uma molécula vai ser 0. Com base nessas informações, olha só, pessoal, H2SO4. Eu quero que vocês percebam que nós temos 2 hidrogênios. Como nós temos 2 hidrogênios, e cada hidrogênio é +1, então nós temos um total de +2. Oxigênio 4. Como cada oxigênio é -2, -2 vezes 4, -8. Então nós temos +2 e -8. E a carga total da molécula tem que ser 0. Galera, aqui nós temos +2, -8. Quanto que dá +2 menos 8? Vai dar -6. Para compensar esse -6, o S vai ter que ser +6, correto? E agora sim, olha só, +2 mais 6, +8. -8 dá 0. Lembre-se que a carga da molécula, como um todo, tem que ser 0. Maravilha, você descobriu o NOx do elemento central, no caso do S. Com base nisso, basta que você consulte essa tabela. +6 significa o quê? Ico. Portanto, H2SO4 é um ácido ico, ácido sulfúrico. Olha esse outro ácido, HClO. O H, pessoal, tem NOx +1. O O, -2. Então, nós temos +1, -2. +1 menos 2 vai dar -1. Isso significa que o Cl tem que ser +1 para compensar. 1 mais 1, 2. Menos 2, 0. Maravilha, então tá certo. Porque sempre, esta soma tem que dar 0. E +1, olhando a tabela, esse tem que ser um ácido hipooso. E realmente, é o ácido hipocloroso. Fazendo outro teste, HClO3. O H é +1 e O3, 3 vezes -2, -6. +1 menos 6, -5. -5 tem que faltar um 5, né? Agora sim, +1 mais 5 dá +6. +6 menos 6 dá 0. Como o NOx do elemento central é 5, ácido ico. E realmente é o ácido clórico. E assim por diante. Dica para vocês, essa tabela só não vai funcionar com os ácidos carbônico e o ácido bórico. Esses dois ácidos são exceção a essa tabela.
Beleza? Continuando, pessoal, nomenclatura de ânions. Nós vimos que todo ácido de arrênios, em meio aquoso, ioniza e libera H+ como único cátion. Olha só, se eu pegar o ácido sulfúrico, H2SO4 aquoso, eu vou perceber que esse cara forma o cátion H+ e o ânion SO4 2-. Esse ânion SO4 2-, da mesma forma que esse cátion H+, ambos são provenientes desse ácido. Então, olha que legal, é uma reação muito simples, muito previsível, e exatamente pelo fato dessa reação ser simples e previsível na maior parte dos casos, nós podemos considerar, para fins de nomenclatura, friso isso, que todo ânion é proveniente da ionização de um ácido. Por que eu digo apenas para fins de nomenclatura? Porque, óbvio, essa não é a única forma no universo de se obter um ânion. Nem todo ânion que existe no mundo, no universo, vai ser proveniente da ionização de um ácido. Existem diversos tipos de processos químicos, e imaginar que todos os ânions que estão presentes na natureza vieram de um ácido, beira o ridículo. É só friso, para fins de nomenclatura. Então, olha só, pessoal. Se nós soubermos qual é o ácido de origem, facilmente a gente pode dar nome ao ânion que é proveniente do ácido. Nesse caso, olha que legal, sempre que eu dissolver o H2SO4 em água, eu vou obter o H+, e na ionização completa eu vou obter o ânion SO4 2-, que é o ânion sulfato. Deixa eu falar mais uma coisinha para vocês. Quando a gente coloca H2SO4 em meio aquoso, na verdade mesmo, a ionização vai ocorrer em etapas. Então, esta linda molequinha de ácido sulfúrico vai primeiro perder um hidrogênio para depois perder o segundo hidrogênio. Quando ela perde o segundo hidrogênio, aí sim nós temos aquilo que é chamado de ionização completa, com a formação deste íon, que vai ser chamado nesse caso de íon sulfato. Só para a gente deixar mais claro. Com base nessas informações, vamos então ver a nomenclatura para os ânions. Vamos lá. Tabela de conversão. Presta atenção. Hídrico, eto, ico, ato, oso, ito. Então, de acordo com a terminação do ácido, nós teremos a terminação do ânion. Se o ácido termina com hídrico, obviamente é um hidrácido, nós teremos que a terminação do ânion vai ser eto. Se o ácido terminar com ico ou com oso, a terminação vai ser ato ou ito. Dica para vocês, se for per-ico, nós teremos o ânion per-ato. Se for hipo-oso, nós teremos o ânion hipo-ito. O hiper continua, o hipo também continua. Beleza? Então, olha só, dica para vocês guardarem esta tabelinha. Mosquito corajoso mordeu o bico do pato e o espeto é cilíndrico. Cuidado, não é cilíndrico, é cilíndrico, sem o N. De novo, repitam comigo. Mosquito corajoso mordeu o bico do pato e o espeto é cilíndrico. Última vez, saideira. Mosquito corajoso mordeu o bico do pato e o espeto é cilíndrico. Pronto, guardaram. Olha só, HCl, H+, mais Cl-. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que esse é o ácido clorídrico. Como nós temos hídrico e existe uma relação entre hídrico e eto, a gente vai manter essa relação. Então, ácido clorídrico gera ânion cloreto. Hídrico, eto. Muito fácil. Então, o Cl- é o cloreto. H2SO3, esse é o ácido sulfuroso. Oso, ito. Então, ácido sulfuroso, ânion sulfito. Oso, ito. H2SO4 é o ácido sulfúrico, gera ânion sulfato. Ico, ato. E aí, difícil? Continuando, mais exemplos, tá aqui a tabelinha. Vamos lá, pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá, HClO4 é o ácido perclórico, o nome do ânion vai ser perclorato. Olha só, ico, ato, mas se for perico, conforme eu disse para vocês, vai ser perato. Então, perico, perato. Ácido perclórico, ânion perclorato. HClO. Ácido hipocloroso, ânion hipoclorito. Oso, ito. Hipooso, hipoito. Hipocloroso, hipoclorito. Tranquilo? E vamos lá. Mais exemplos 2.
pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. Ácido fosfórico, ânion fosfato. Esse é o ácido fosforoso, ânion fosfito, eu já explico. E o ácido hipofosforoso, hipofosfito. Bom, fosforoso, fosfito, hipofosforoso, hipofosfito, eu acho que vocês não têm dúvida. O que vocês devem ter dúvida é o seguinte, NERC, ó. Maravilha, H3PO4, a gente sempre imagina que esses 3 hidrogênios aqui vão ser ionizáveis e vai sobrar sempre o ânion sem o hidrogênio. E, inclusive, deixa eu voltar e mostrar isso para vocês. Quase sempre realmente isso acontece. Deixa eu ver se eu comecei a partir daqui. Não, a partir daqui, ó. Olha só, HCl. O H, pessoal, o NOx dele é mais 1. O Cl, para compensar, menos 1. Então, mais 1, menos 1. E eu quero que você note que esse hidrogênio é ionizável, ou seja, passível de ionização. A mesma coisa acontece quando nós temos o H2SO3. Esses 2 hidrogênios são ionizáveis, nós temos então 2H+. E como esse cara perdeu 2 hidrogênios, cada hidrogênio tem carga mais 1. Para compensar, esse grupinho tem que ter carga menos 1, ou seja, menos 2. Então fica o SO3 menos 2, porque se o NOx individual de cada hidrogênio é mais 1, total mais 2, para compensar o NOx do SO3 vai ter que ser menos 2. Ficou então SO3, 2 menos. E nós temos 2 hidrogênios ionizáveis. Galera, isso quase sempre acontece, é muito fácil. A mesma coisa aqui, ó, H2SO4. H2SO4, a gente vai pegar esses 2 hidrogênios que são ionizáveis, ficou 2H+. Para compensar, a carga do SO4 é 2 menos. Então você consegue prever tanto o nome quanto a carga do ânion. Muito tranquilo. Nós temos HClO4. Mesma coisa, esse hidrogênio é ionizável. Se esse cara é mais 1, todo esse grupo vai ter carga menos 1. Mesma coisa aqui embaixo. Se o H é positivo, todo esse grupo tem carga menos 1. Super tranquilo. E agora nós temos esse exemplo. Cuidado com os ácidos derivados do ácido fosfórico. Vou repetir, cuidado com os ácidos derivados do ácido fosfórico. O ácido fosfórico em si não tem problema. Os 3 hidrogênios são ionizáveis. Então nós temos 3 hidrogênios, virou 3H+, e como nós temos mais 3 para compensar, o PO4 tem que ser menos 3, então ficou 3 menos. Só que no caso do H3PO3, cuidado, apenas 2 hidrogênios nesse cara são ionizáveis. Vou repetir, apenas 2 hidrogênios nesse cara, no ácido fosforoso, são ionizáveis. Se 2 hidrogênios são ionizáveis, um não é ionizável. E exatamente por isso o ânion fosfito vai ter esse Hzinho. Agora, com relação à previsão da carga, é muito fácil. Você perdeu 2 hidrogênios, para compensar a carga é menos 2, tranquilo. Agora a pergunta que você vai me fazer, mas NERC, por que este hidrogênio, ou melhor, por que este ácido possui apenas 2 hidrogênios ionizáveis e não 3? Bom, pessoal, nós não vimos ainda atomística e fórmulas estruturais, mas eu adianto o seguinte para vocês. Os hidrogênios que são ionizáveis são os hidrogênios que se ligam aos oxigênios. No caso do H3PO3, apenas 2 hidrogênios são ligados a oxigênios. Um dos hidrogênios é ligado diretamente ao P, ao fósforo. E como esse hidrogênio se liga ao fósforo, ele não é ionizável. A mesma coisa acontece aqui nesse caso do ácido hipofosforoso. No caso do ácido hipofosforoso, 2 hidrogênios da molécula se ligam diretamente ao P. Consequentemente, apenas um hidrogênio, que é ligado a um dos oxigênios, é ionizável. Exatamente por isso, o ácido hipofosforoso vai produzir o ânion, aqui está errado, não é ácido, aqui é ânion hipofosfito, com carga menos 1, porque apenas um hidrogênio é ionizável, beleza? Guarda esses 2 casos com carinho, porque eles são pegadinhas de vestibular. Nota, falaremos depois sobre hidrogênios ionizáveis. E vamos lá. Tabela resumo 1. Ácido de origem, ânion formado, nome do ânion. Então nós temos HCl, forma o ânion cloreto, o nome é cloreto. Então tá aqui para vocês uma tabela muito básica com os principais ânions. Vai ter uma outra. Então pausa o vídeo, dá uma copiada. E dica, não copie apenas, guarde esses caras. E aí pessoal, copiaram? Continuando, tabela resumo 2,
Pausa o vídeo, dá uma copiada, é importantíssimo. Copiaram, continuando, tabela resumo 3, mais alguns ânions. E aí, copiaram. Finalmente nós temos a tabela resumo 4, pausa o vídeo, dá uma copiada, guarda também na cabeça. Terminaram? Pronto, pessoal, nota, estes são os principais ânions que você tem que saber. Existem, lógico, muitos outros ânions que vão ser discutidos ao longo do curso, sempre que for necessário. Não adianta também eu entupir vocês com vários ânions, sendo que vocês estão começando agora o curso de Química. E para os alunos que vão prestar FUVEST ou Enem, eu digo para vocês que essa lista deve ser, na maior parte dos casos, satisfatória. E para alunos que vão prestar ITA ou outras instituições militares como o IME, a Escola Naval, etc., nesses casos eu já recomendo fortemente a memorização de outros ânions em outras tabelas específicas. Na internet, se você digitar tabela de ânions, vocês vão encontrar várias tabelas muito boas. Então, para quem for prestar ITA, IME e escolas militares, eu recomendo fortemente que vocês baixem e memorizem outros ânions adicionais. E vamos lá. Processo de ionização, galera. Existem 3 informações importantes que eu preciso passar para vocês. Primeiro, a ionização de ácidos com mais de um hidrogênio é feita em etapas, eu já tinha dito isso, mas a gente vai frisar agora. Nem sempre os hidrogênios da molécula são ionizáveis, os ácidos derivados do fósforo que o digam. E C, mesmo quando ocorre a ionização, ela não é 100%. E esse tipo de conceito está diretamente associado ao conceito de força ácida que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, de novo, porque é essencial. A ionização não é feita de uma vez, é feita em etapas. O ácido perde um hidrogênio, depois perde outro. Obviamente, se ele tiver mais de um hidrogênio ionizável. Outra coisa, nem sempre os hidrogênios são ionizáveis. Dica para vocês, os ácidos derivados do ácido fosfórico. E item C, mesmo quando ocorre a ionização, ela não é 100%. Então vamos lá, continuando. Ionização, esses ácidos vão ser classificados como monoácidos. Por que monoácidos? Porque são ácidos que possuem um hidrogênio ionizável. Por exemplo, o HCl. O HCl só tem um hidrogênio ionizável. Os diácidos ou os dipróticos possuem 2 hidrogênios ionizáveis, por exemplo, o H2SO4. Esses 2 hidrogênios são ionizáveis. Nos triácidos, 3 hidrogênios ionizáveis, H3PO4 como exemplo, e nos tetraácidos ou tetrapróticos, são 4 hidrogênios ionizáveis, por exemplo, H4P2O7. Beleza? Ionização de ácidos com mais de um hidrogênio, conforme eu disse aqui para vocês no primeiro item, é feita em etapas. Então, olha só. H2SO4 em meio aquoso vai ocorrer primeiro a eliminação de um hidrogênio em meio aquoso. Então, nós teremos H+, mais HSO4-, e finalmente esse HSO4- vai ionizar de novo, vai liberar esse outro hidrogênio, agora sim formando o SO4-, o ânion sulfato que vocês estão acostumados. Estas duas equações parciais são simplificadas nesta equação. H2SO4 vai formar 2H+, mais SO4-. Uma dica para vocês, para facilitar a obtenção da equação final, olha esse HSO4 aqui, ó. Ele sai aqui e entra aqui. Então, como ele sai em uma, entra na outra, se está no fim e no começo, entre aspas, é como se ele não tivesse reagido. Então, eu posso riscar esse cara com esse. Vai sobrar H2SO4 em meio aquoso, H+, mais H+, 2H+, e o SO4-, está aqui para vocês. É uma outra forma de se pensar, beleza? E vamos lá, hidrogênios ionizáveis. Conforme eu disse para vocês, nem todos os hidrogênios de um ácido são ionizáveis. O caso mais clássico são alguns dos ácidos derivados do ácido fosfórico, como o ácido fosforoso e o ácido hipofosforoso. Agora, cuidado, o ácido fosfórico em si, todos os hidrogênios são ionizáveis. No H3PO3, conforme nós já vimos, nós temos 2 hidrogênios ionizáveis e no H3PO2 apenas um hidrogênio é ionizável, beleza? A justificativa para isso, conforme eu disse para vocês também, é que os hidrogênios ionizáveis na molécula são aqueles que se ligam diretamente ao oxigênio. Já os hidrogênios que se ligam ao elemento intermediário, no caso o fósforo, não são ionizáveis. A gente vai ver isso melhor em atomística.
força ácida, galera. Bom, vamos lá. A primeira pergunta que eu faço para vocês é: o que é algo comestível? Bom, algo que é comestível é algo que pode ser comido, mas não é porque alguma coisa pode ser comida que ela realmente vai ser comida. A mesma coisa acontece com o conceito de ionizável. O ável significa que ele é passível de ionização, mas não necessariamente ele vai ionizar. Então, por exemplo, o H2SO4, os dois hidrogênios da molécula são ionizáveis. Só que quando você coloca o H2SO4 em água, não necessariamente 100% de todas as molequinhas de ácido sulfúrico vão sofrer ionização. Algumas vão sofrer ionização parcial e outras não vão sofrer ionização. Resumo da ópera: no H2SO4, os dois hidrogênios podem sofrer ionização. Não necessariamente eles vão sofrer. No H3PO2, apenas um hidrogênio pode sofrer ionização. Os outros dois, que não são ionizáveis, de forma alguma vão sofrer ionização. Beleza? Isso significa que o H2SO4 possui dois hidrogênios ionizáveis e esse cara possui apenas um hidrogênio ionizável. Então, olha só. O que a gente observa quando a gente coloca esses caras em solução é que a ionização, apesar dos dois hidrogênios do ácido sulfúrico serem ionizáveis, a ionização nunca é 100%. Isso significa que, por exemplo, numa solução de H2SO4, a gente vai encontrar íons H+, SO4 2-, HSO4- e também moléculas inteiras desse cara que não sofreram nenhum tipo de ionização. Exatamente por isso, a partir desse conceito, a gente pode estabelecer um outro conceito que é chamado de força ácida. Então, olha só, vamos supor que o grau de ionização de um ácido seja de 60%. O que é grau de ionização? Quando você fala que o grau de ionização de um ácido é de 60%, você está falando, na verdade, que a cada 100 moléculas presentes, 60 sofreram ionização. Ou seja, 60% das moléculas presentes sofrem ionização. Com base nisso, a gente pode definir alfa como sendo total de moléculas ionizadas sobre total de moléculas dissolvidas. Para quem é craque em matemática, é exatamente dessa forma que você calcularia qualquer porcentagem. Como é que você calcula a quantidade de chocolate branco que tem numa fábrica? Muito fácil. Total de chocolate branco que você tem sobre o total de chocolate que existe na fábrica. O mesmo conceito tem aqui. Existe um grupo maior, que é o grupo das moléculas dissolvidas, e deste grupo, um outro grupo menor, que é o número de moléculas que realmente ioniza. Então, se você dividir o número de moléculas que ioniza sobre o total de moléculas que você tem dissolvidas na solução, você vai ter o alfa, que representa a porcentagem de ionização, o grau de ionização do ácido. Olha só, como o total de moléculas ionizadas é sempre menor ou igual ao total de moléculas dissolvidas, então o alfa, aqui saiu assim, mas na verdade é esse símbolo, então o alfa é sempre o número que está entre 0 e 1, e como o alfa sempre pode ser o número entre 0 e 1, é muito fácil que a gente associe esse número com o conceito de porcentagem. Então, por exemplo, se alfa vale 0,5, a gente também pode falar que o alfa vale o quê? 50%. Para quem domina a porcentagem, esse tipo de conceito é imediato. Por exemplo, se metade da sua fábrica possui chocolate branco, eu também posso dizer que 50% da sua fábrica produz chocolate branco. Eu posso associar esse número com uma porcentagem, beleza? Então vamos lá. Finalmente, a força ácida está relacionada ao grau de ionização do ácido conforme essa tabela. Olha só, dica para vocês, quanto mais ioniza, mais forte é o ácido. Então, para alfa maior ou igual a 50%, o ácido é forte. Para alfa entre 50% e 5%, o ácido é moderado, em termos de força. E para alfa menor ou igual a 5%, o ácido é chamado de fraco, ou seja, ioniza pouco. Tranquilo? Nota, mais detalhes acerca do grau de ionização a gente vai ver em físico-química, mas é bom que vocês tenham essa noção por enquanto. E vamos lá, força ácida e hidrácidos. Infelizmente, não há uma regra prática para estabelecer se um hidrácido é forte, moderado ou fraco. Exatamente por isso a gente vai ser obrigado a memorizar. Só que como não são muitos ácidos, o bom é que a gente não vai ter que memorizar tanta coisa. Então olha só, HI, HCl e HBr são todos ácidos fortes. Esses três caras, ácidos fortes. HF é um ácido moderado
E H2S, HCN, é um ácido fraco. Nota: alguns autores vão considerar o HF como sendo um ácido fraco. Uma curiosidade para vocês: todos esses ácidos, HI, HCl e HBr, possuem um grau de ionização acima de 90%, ou seja, a cada 100 moléculas dissolvidas, 90 ionizam, é muita coisa. Já os ácidos fracos possuem um grau de ionização bem abaixo de 1%. O HF, o ácido fluorídrico, possui um grau de ionização de cerca de 8%. Ele não é tão baixo quanto esses caras, nem tão alto quanto estes, ou seja, ele é moderado. Mas a gente frisa, em algumas obras, esse cara é considerado como fraco. Vamos lá, oxiácidos. Para determinarmos a força dos oxiácidos, a gente vai utilizar a regra de Pauling, que vai dizer para a gente o seguinte: N vai ser oxigênios presentes menos hidrogênios ionizáveis. Olha só, se N for 3, nós teremos que esse ácido é muito forte. 2 forte, 1 moderado, 0 fraco. Então, por exemplo, HNO3, o que a gente vai fazer? O N vai ser oxigênios presentes menos hidrogênios ionizáveis. Nós temos 3 oxigênios presentes, 1 hidrogênio ionizável. 3 menos 1, 2. Ácido forte. 4 menos 2 vai dar 2. 4 oxigênios menos 2 hidrogênios ionizáveis. Forte. 4 menos 1, né? Porque 4 oxigênios, 1 hidrogênio ionizável. Muito forte. E assim por diante. Mais uma coisa, tem autores que consideram o valor 3 como sendo forte. Ou seja, não há diferença entre forte e muito forte. Então, no caso do HClO4, ele seria um ácido forte. Outra dica para vocês. E existe, nesse caso, uma exceção importantíssima. O H2CO3 é um ácido fraco. Se você fizer 3 menos 2, vai dar 1. 1 é moderado. Só que, na verdade, esse cara é um ácido fraco. E um dos motivos pelos quais esse cara é um ácido fraco é que, na verdade, o H2CO3 é um ácido muito instável. Ele facilmente se decompõe em água e gás carbônico. É importante que você saiba disso. Estabilidade. Conforme eu disse para vocês, o H2CO3 ele se decompõe em água e CO2, que é o gás carbônico, que se deixarmos aberto ele escapa do sistema. Temos também um outro caso, o H2SO3, o ácido sulfuroso. Ele se decompõe em água e SO2 gasoso, que também escapa do sistema, restando apenas água. Nota, essa representação indica instabilidade. E vamos lá, aplicações dos ácidos em geral. Galera, nos cinemas, os ácidos vão ser vistos como sendo elementos corrosivos, utilizados para a criação de bombas, explosivos, torturas, etc. Só que essa é uma visão muito superficial, né? A gente sabe disso. Os ácidos vão estar presentes naturalmente na nossa vida em várias situações. Por exemplo, nas frutas que nós consumimos, em várias delas, por exemplo, nas frutas como limão, laranja, que são conhecidas como frutas cítricas, no vinagre para a gente temperar salada, e inclusive nos nossos próprios estômagos. Pois é, dentro dos nossos estômagos existe o chamado ácido clorídrico, obviamente um ácido clorídrico muito mais diluído, até para que a gente evite a autodigestão. No caso particular do vinagre, que é ácido acético, ele vai ser estudado melhor em química orgânica. A gente não vai falar tanto dele assim, mas é importante que você saiba que ele está presente no nosso cotidiano. Já os ácidos sulfúrico, fosfórico e nítrico, eles são extremamente utilizados nas indústrias de fertilizantes. Pois é. Inclusive, pessoal, o volume de produção desses ácidos, notadamente o ácido sulfúrico, pode ser utilizado como uma forma indireta para que você possa medir o grau de industrialização de um país. Quanto mais ácido sulfúrico um país consome, mais desenvolvido ele tende a ser. E refrigerantes também possuem quantidades relativamente grandes de ácido fosfórico, além do próprio ácido carbônico, que vai ser responsável pelas bolinhas que a gente vê. E o ácido nítrico, ele é muito utilizado na indústria de explosivos, além de ser utilizado também na indústria de fertilizantes. Faltou eu falar para vocês a respeito da chuva ácida, não se preocupem, a gente vai falar da chuva ácida em química descritiva, eu não esqueci. E finalmente nós temos o ácido muriático, que é o ácido clorídrico puro, que é usado industrialmente. Ufa! Beleza, pessoal? Valeu então!